Só tá falando que tá mudo mesmo, né, Lu? Tá mudo mesmo. Bom dia a todos que estão ouvindo a gente também pelo meu Instagram, mariana.prezia. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece ainda, para quem nunca participou desse programa maravilhoso que já estamos aí no ar quase 4 anos, seu parteiro. Quase 4 anos em junho. É vero mesmo. Ó, tô ficando velha aqui já. Não, capaz. Não. O programa tá novo, aí 4 anos de programação. É isso aí. É neném ainda, é uma criança ainda. Mas bora lá, a gente, pra quem não me conhece, meu nome é Mariana de Moraes Prezia Moura, sou mediadora de conflitos, terapeuta. E aqui nesse programa a gente fala bastante, a gente conversa bastante sobre conflitos do dia a dia. Quem não tem um probleminha aí pra resolver? E hoje a gente tá aqui ao vivo com as meninas da SAAC. Olha que legal! Estão vendo aí? Tá todo mundo vendo Osmara e Sandra. A gente convidou elas para esse primeiro programa, esse primeiro formato de programa Mediando com Vida, pra gente conversar um pouquinho se é mesmo conversando que a gente se entende. É conversando que a gente se entende, será? Será que tem outro jeito da gente... Será que é só falando que a gente resolve as coisas? A Cissa já tá aí ó, online com a gente também. Bom dia, Cissa. Cissa vai ser nossa convidada aí do mês de fevereiro. Vamos esperar ela aqui para conversar um pouco com a gente sobre conflitos, é lógico, mas também sobre o projeto Caminhar Juntos. Caminhar Juntos tá sendo muito legal aí. Exora Sul está participando desse projeto, várias instituições aí abraçando o projeto. Mas voltando ao nosso tema, é conversando que a gente se entende. Eu tô aqui com a Osmara e com a Sandra e elas vão se apresentar aí, vão conversar um pouquinho com a gente. Quero que vocês contem pra gente o que é a SAAC Soluções, o que vocês fazem, por que vocês tiveram essa ideia de trazer a SAAC Soluções, de abrir a SAAC Soluções como empresa mesmo. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês para entender essa motivação. O que vocês viram aí, por aí, na vida, que fez com que despertasse essa necessidade de vocês estarem abrindo essa empresa? Vamos lá? Quem vai falar primeiro? Pode ser eu. Então vamos lá, Sandra. Bom, toda vez que eu falo sobre mediação, conciliação e todas essas ferramentas que nós temos hoje à nossa disposição para resolver conflito, eu me lembro que há 2026 anos atrás, o nosso maior mestre, que é o Mestre Jesus, falou: bem-aventurados os pacificadores, porque deles serão o reino dos céus. E nós, imbuídos dessa ideia de pacificação que o mundo hoje precisa tanto, nós temos a ideologia de que os conflitos não precisam ser resolvidos apenas no judiciário, com aquela gangorra de um ganha, o outro perde, um ganha. Os conflitos podem ser resolvidos de forma melhor e mais amena, sem muitos prejuízos para a relação das partes. E pensando nisso, eu, a Osmara, a Mariana também, o Álvaro, que somos todos mediadores, advogados, nós pensamos em trazer para Poços de Caldas a SAAC, que é uma empresa de soluções alternativas e adequadas de conflito. É isso aí. É legal a gente entender sobre outros métodos, porque muitas vezes a gente fica preso nessa questão de judicialização, a gente fica preso nessa questão de violência, onde a gente muitas vezes não aprendeu outras formas de resolver conflito. E a mediação, a conciliação, todas elas repousam aí na questão do diálogo, da conversa. Mas por que é tão difícil, Osmara, por que é tão difícil conversar quando o assunto é conflito? Quando a gente está num conflito, por que é tão difícil conversar? Por que a gente não sai desse bololô? Porque muitas vezes a gente até quer ir embora, quer sair, não quer nunca mais ver a cara da pessoa, A gente quer fugir, Por que é tão difícil? Conta pra gente, se apresenta e conta pra gente. Bom dia a todos, eu sou Osmara, sou mediadora há muito tempo, Comecei lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, certificada pelo Conselho Nacional de Justiça, e com o tempo mudei aqui para Poços, já tem 12, 13 anos,
E a gente foi vendo que aqui em Poços tinha essa dificuldade mesmo, né, da gente trazer uma conversa para as pessoas, né? Então a gente se reuniu, foi um sonho de 3, 4 mediadores, que com o tempo ficou incubado em uns 3 anos essa ARC. E aí agora a gente colocou ela para funcionar, né? E graças a Deus está dando muito resultado e a gente está conseguindo ajudar as pessoas a solucionar seus conflitos, né? E o que a gente pode observar é que as pessoas realmente têm muita dificuldade quando está passando por qualquer conflito, né? Primeiro porque elas esquecem de uma coisa muito importante, que é escutar o outro lado, né? A importância de ouvir o outro lado, né? De se colocar no lugar do outro é muito importante. Então, quando tem 2 ou 3 pessoas, né, envolvidas no conflito, o que é bom para elas? Primeiro, quero resolver esse conflito de uma forma mais pacífica. Preciso judicializar? Não, porque o que a gente sabe é que quando você judicializa, ou seja, você coloca aquele conflito para o juiz decidir, alguém vai sair insatisfeito dessa história toda, porque o juiz vai dar uma decisão. Sim. E quando você perde, você não fica satisfeita. Automaticamente você vai judicializar de novo. E assim sucessivamente. Agora, na mediação, o que acontece? Quando a gente senta e a gente está disposta, né, a se ouvir, né, acontece isso. Das pessoas, né? É claro que o mediador, através do mediador, usando as técnicas da mediação e tal, ele vai conduzir de uma forma com que as pessoas se escutem. Porque escutar é muito diferente do ouvir, né? E automaticamente, na mediação, quem vai encontrar a solução para o problema são as partes. As partes que estão em conflitos, né? Não vai ser um juiz que vai determinar o que você vai fazer ou deixar de fazer. Né? É simplesmente vocês, né? Quem está no conflito, as partes, e a gente já, por experiência de longa data, a gente percebeu que quando as pessoas conseguem encontrar uma solução para aquele problema, né? Para aquele conflito, não existe mais outros conflitos relacionados àquele tema, porque foram eles que conseguiram encontrar uma solução pacífica, e a gente fala que é uma solução pacífica e duradoura, né? Então isso ajuda muito e a gente tem visto bastante resultado, né, durante a nossa caminhada, vários anos, né, muitos anos já como mediadora, de quantas soluções foram encontradas, quantos processos que estavam a longa data no judiciário, né, e que acabou, a gente fala, às vezes não é numa sessão de mediação, às vezes precisa de um pouquinho mais, mas não dura 5 anos, né, como alguns processos. Sabe que as pessoas que me conhecem aqui, que eu trago sempre temas aí diversos pra gente falar sobre conflito, sabem que eu sou mediadora há quase 10 anos também, né, mediadora familiar. E é engraçado a gente perceber o quanto as pessoas têm um medo, né, da briga, um medo. Então eles preferem muitas vezes fugir dos assuntos dolorosos, a gente prefere fugir. E pra gente trazer para temas atuais aqui, né, eu não sou fã do programa BBB, mas, né, do Big Brother Brasil, mas eu gosto de assistir algumas coisas porque eu acho que é um laboratório assim, fantástico pra gente aprender sobre pessoas, né? Pra gente aprender um pouco mais sobre as pessoas. E é incrível a gente presenciar cenas ali muito constantes, onde a pessoa desabafa, onde a pessoa quer falar, e ela não espera o outro falar. E quando o outro fala aquilo que ela não concorda, né, muitas vezes surge um conflito muito maior ali, né? Então eu posso falar, eu tenho o direito de falar, mas eu não tenho aí o direito de ouvir o outro, né? Não exerço esse direito de ouvir o outro. E muitas pessoas também só querem ouvir aquilo que ela quer ouvir. Ela não quer realmente ouvir o que precisa ser escutado naquele momento, né? Então surge aí mais conflitos ainda. Por isso que é bom você ter um mediador intermediando isso, que é o mediador é uma pessoa neutra, né?
que não toma partido das partes, mas que vai auxiliar o diálogo entre elas, né? Com certeza. Então isso é de suma importância. Eu também tenho visto bastante esses conflitos. Eu também não assisto o BBB, mas tem aquelas chamadas, né? E aí você vê que você fala assim, meu Deus. Você fica até, a gente que conhece um pouquinho da mediação, fala assim, meu Deus, como é que isso está acontecendo? Daqui a pouco vai sair o quê que a gente fala? Vai sair briga. Exatamente. E eu gosto também, Sandra, de desconstruir um pouquinho essa ideia desse mediador onde ele é totalmente engessado, né? As pessoas falam, aqui na Zona Sul a gente sabe que tem uma população muito grande, quase 70 mil habitantes, né, seu Cordeiro? Quase 70 mil habitantes a gente tem aqui. E muitos conflitos da Zona Sul, dessas regiões periféricas, né, que não são centrais, a gente está falando também de pessoas em situação de vulnerabilidade e tudo mais. Muitos desses conflitos, que seriam conflitos assim, que daria pra gente resolver numa boa, que daria pra gente sentar e conversar, como diz o próprio tema do programa, eles acabam virando um alvo de violência, né, muito grande, e só a porta de entrada do judiciário, a porta de entrada das instituições, muitas vezes vai pela via penal, né, pela via criminal, né, é preciso cometer um crime para que a gente olhe para esses conflitos periféricos. Então, eu queria saber dessa desconstrução da mediação, porque a gente está falando aqui e muitas vezes as pessoas não entendem no sentido assim, eu preciso procurar um mediador que tenha todas essas ferramentas e tudo mais, porque eu vejo tantas pessoas eu conheço aqui na Zona Sul, que eu falo para eles que eles são mediadores natos, né? Mediadores que nem sabem que são mediadores, mas são aquelas pessoas que conseguem intervir nos conflitos, conseguem pacificar os conflitos e muito mais. Eles conseguem, muitas vezes, evitar essas violências. E isso é muito importante a gente trazer essa desconstrução, porque se a gente tirar de um núcleo, né, e engessar para outro lugar, né, tirar de uma instituição, que seria o judiciário, e jogar para uma outra instituição, que seria o centro de mediação e tudo mais, a gente também engessa o negócio, a gente também acaba engessando. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais, Sandra, sobre essa questão desse mediador nato. Como é que a gente percebe que a gente é um mediador nato? Como é que aflorou isso em você, até você buscar e falar assim, nossa, isso aqui, parece que é isso aqui que eu quero, isso aqui que faz sentido na minha vida, né? Conta um pouquinho pra gente, Sandra. Olha, a mediação chegou na minha vida num momento muito especial, porque eu já era advogada há 30 anos e eu não ficava às vezes satisfeita, mesmo ganhando um processo, eu não ficava satisfeita com o resultado, porque eu via ali o dano que a outra pessoa sofria, né? Então eu acho que a mediação, primeiro, nós temos que trazer a paz para dentro de nós. O que nós temos que entender é que somos pessoas singulares, únicas, e não vai haver no mundo outra pessoa igual a nós. Nós temos os nossos valores, as nossas crenças, e o que acontece com o ser humano? Quando ele olha o outro, ele acha que o outro tem que ser a mesma coisa que ele. E isso não tem condição, porque ninguém vai andar com o sapato do outro e percorrer as estradas que ele percorreu, as próprias situações que ele passou. Então eu acredito o seguinte, primeiro, a parte tem que olhar para ela, por isso que a gente fala muito de autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, mesmo que alguém venha e xingue a gente, ou mesmo que alguém venha com alguma ofensa, a gente olha para aquilo e fala, bom, isso não me pertence, porque eu não sou isso que aquela outra pessoa está dizendo. A nossa mãe já falava isso, né? Você não é todo mundo. Exatamente. Né? Não é mesmo? Então eu acho que isso é uma questão das partes, né? E a mediação, ela pode ser aplicada em qualquer lugar, porque nós temos também a mediação comunitária, como a Mariana falou, né? Que o ideal é que essa mediação até seja praticada por pessoas da própria comunidade, daquela própria sociedade, né? Sim. E isso tem trazido resultado para as pessoas. Muito, muito. Eu acho que essa identificação, eu acho que você falou a palavra-chave aqui, que é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece,
né? E a gente começa a conhecer que no mundo, né, existem técnicas, existem ferramentas, como você mesmo trouxe, que podem aprimorar aquele dom que eu tenho, aquele jeito único que eu tenho, é muito mais maravilhoso, né? Porque a gente começa a se dedicar e vê que outras pessoas, outras tantas pessoas também têm esse dom, né? Muitas pessoas, eu falo que diante de um conflito, né? A neurociência mesmo explica que diante de um conflito, as pessoas ou fogem, né? Ou elas enfrentam com violência mais, então assim, se vem um xingamento, eu gosto muito de citar aquilo que você sempre traz nas oficinas. Conta pra gente, Sandra, a questão da pedra. Às vezes você tá parado, uma pessoa vem, se coloca na sua frente e joga uma pedra. Né? E você concorda que você tem 3 situações? Ou você pega aquela pedra e joga de volta, que é o que a maior parte das pessoas fazem, né? Ou você desvia e diz, bom, essa pedra não é para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Ou você guarda aquela pedra. Quando você guarda, o que acontece? Surgem sentimentos ruins com relação não só à situação, como àquela outra pessoa. Porque você guardou aquilo, guardou aquela ofensa, recebeu aquela ofensa, né? Então, quando eu falo do autoconhecimento, eu falo exatamente isso. Quando a pessoa vem me ofender, eu olho e falo, eu não vou receber a sua ofensa, porque essa ofensa está só dentro de você. Eu não vou me sentir ofendida e não vou receber isso. Não me pertence, né? Não me pertence. Exatamente, né? Eu falo que esses ditados populares, eles, se você for estudar a fundo, tem muita razão, né? Porque a nossa mãe já dizia que a gente não era todo mundo. E é justamente aí, quando as pessoas falam, nossa, mas olha, a criança, né? Muitas vezes a gente vê, ai, fulano falou que eu sou assim, eu sou assado. E aí a mãe da gente geralmente chega e fala assim, mas você é isso? Né? Você porque se você não for, não faz sentido você levar isso pra você e nem ficar chateado, ficar com rancor disso. E isso, a gente fala muito, durante esses 3 anos aqui, quase 4 anos de programa, eu falei muito sobre autoconhecimento, né? Como ferramenta mesmo pra gente lidar com os nossos conflitos. E isso é muito bacana a gente começar a colocar isso em prática. Porque se a gente já deu esse primeiro passo, onde a gente tem esse autoconhecimento, onde a gente sabe qual é o nosso potencial, qual é o nosso dom, o que a gente é e o que a gente não é, né? A partir daí, eu fazer algo pro outro, né? Então, eu tô aqui, me conheci, já sei como eu sou, o que eu faço de melhor, o que eu faço de pior, né? E aí, a partir disso, a gente também fazer pelo outro. Então, se eu sei que aquela situação, né, pode gerar um conflito muito maior naquela família, naquelas pessoas, por que não intervir? E eu acho que isso nos remete a outro ditado popular que falavam antigamente, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Que já mudou, né? Já mudou, né, Osmara? Já mudou. Esse conceito de briga entre marido e mulher não se mete a colher, até pela própria estimulação aí, pelo crescimento, né, da violência doméstica. Então, como é que a gente intervém, né? Como é que a gente pode dar esse primeiro passo de falar assim, olha, eu posso ajudar vocês, eu posso mediar essa situação para vocês, vamos conversar, vamos sentar e conversar. Como é que a gente pode dar esse primeiro passo no dia a dia sem a gente estar ali entrando na vida realmente, às vezes do casal, às vezes das pessoas, ou a gente tem que esperar a pessoa pedir? Porque nem sempre, né? Nem sempre a gente tem coragem de bater na casa de alguém ou de falar com um amigo, com uma amiga, olha, eu tô precisando de ajuda lá em casa porque eu não tô conseguindo resolver tal assunto com a minha mãe. Vamos tirar um pouco do casal, mas vamos colocar aqui a filha com a mãe, né? Olha, minha mãe é muito difícil da gente conversar, da gente sentar, eu não consigo conversar com ela. Ela não me escuta. A gente escuta muito isso. Ela não me escuta, né? Então, como é que a gente pode, né? E falar em mãe, a minha mãe entrou na live.
Mãe, bom dia! Seja muito bem-vinda. Então, como é que a gente pode pedir essa ajuda? Como é que a gente pode... Que momento é que a gente pode entrar e falar assim, ai, olha, eu quero a sua ajuda, eu queria que você viesse me ajudar em relação a isso. Conta um pouco, qual é esse momento estratégico, ou eu preciso esperar que venham até mim? Então, eu vou dizer que isso é uma coisa meio difícil, porque às vezes você está vendo a pessoa, né, passar por algum problema, mas nem sempre aquela pessoa está disposta a te ouvir ou disposta a te escutar. Né? Então a pessoa tem que te dar, no meu conceito, a pessoa tem que te dar abertura de alguma forma para você chegar, conversar, e aí você vai sondando se ela realmente está disposta, né, a escutar, que às vezes é aquilo que a gente falou no início, nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir. Né? Então as pessoas têm que ter essa consciência. É claro que quando você vê uma situação que está alarmante, né, que está chegando quase às vias de fato, então aí já é outro patamar. Né? Você pode sim chegar e falar, olha, vamos conversar, né? Sempre com delicadeza, com respeito, né? Não tentando invadir a privacidade das pessoas. Né? Mas geralmente isso acontece mais quando as pessoas acabam procurando um profissional para pedir socorro. Né? Acontece muito isso. E a gente sempre fala que as pessoas que estão passando por qualquer tipo de conflito, elas não devem ter vergonha de pedir ajuda. Né? Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Né? Quando você pede ajuda, é porque você está maduro, você está consciente que você realmente não está conseguindo. Não estou dando conta. Não estou dando conta sozinha. Não estou dando conta. Né? Existe um documentário de uma terapeuta americana que é a Brené Brown. Né? E aí eu gosto de lembrar dele porque ele fala da vulnerabilidade como uma potência, como um sinal de maturidade. Sim. Que antigamente, quantas vezes a gente já viu falando assim, olha, não fale das suas fraquezas para ninguém, porque essas pessoas vão pegar essa sua fraqueza e vão usar contra você. Né? E aí que a gente está numa mudança talvez de paradigma, né? De mudança assim de cenário, né, no mundo mundial, porque só fala muito hoje de saúde mental, de autoconhecimento. Então a gente está numa mudança de cenário onde isso é sinal de maturidade. Uhum. Isso não é mais sinal de fraqueza, né? Porque também é ligado ao autoconhecimento. Então, se eu sei que o meu ponto, né, o meu trajeto chegou ali no meu limite, eu estou no meu limite, né? Então eu preciso de ajuda. Sim. Né? E até mesmo pra gente não ir pra violência. Né? Estou no meu limite. Eu trago, as meninas aqui sabem o quanto eu gosto de ser mãe, né? Sim. O quanto eu gosto dessa profissão aí, ser mãe. E tem um episódio que eu tava até vendo esses dias, uma professora particular das crianças falando assim, mães, desistam de ensinar matemática para os seus filhos. Né? E aí eu peguei e falei assim, nossa, mas né, o tema, a chamada era essa. E aí quando eu fui ler, ela falava exatamente isso. A matemática mudou muito, o jeito de ensinar mudou muito, né? As teorias mesmo mudou muito. Então é de você perceber a sua capacidade até onde você vai, até onde você dá conta. E somado a isso, eu acho que tem um ponto crucial que é o sentimento. Né? O sentimento, muitas vezes, de você tentar ensinar algo para o seu filho, muitas vezes a gente coloca assim, amor, doçura e tal. E às vezes a gente precisa realmente só ensinar. Né? Só ensinar. Então eu preciso saber dessa minha competência, até para falar assim, aqui eu não vou. Né? É saber o seu limite, aqui, né? Desse lado aqui eu não vejo. Então, matemática eu não dou conta de ensinar. Então, ou a gente procura alguém para ensinar,
Ou a gente manda aquele bilhetinho. Eu era a louca do bilhetinho pra escola. Mandava o bilhetinho pra escola. Professora, ó, o João e a Maria não entenderam tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque realmente eu não me via apta para ensinar coisas que eu não sabia. E isso não desmereceu você como mãe. Exato, e preservou. Eu acho que me preservou nesse lugar de mãe, porque eu não sou professora. Sim. E você não tem a obrigação de saber tudo. Exato. Então, e as coisas mudaram, né? Não se ensina mais matemática do jeito que ensinava antes. Então não adianta a gente querer passar aquela fórmula, aquele beabá que a gente sabia que não vai dar certo. Né? A criança olha pra você e fala assim, não é isso, não tem nada a ver com isso. Mãe, você tá toda errada. Exatamente. Então é legal a gente saber. Sandra, eu queria te fazer uma pergunta sobre algo que a gente trabalha muito aqui no programa, que é essa... Sabe o dedo podre? Sabe quando a gente fala assim, eu tenho uma amiga que é dedo podre, né? Que ela sempre escolhe o cara errado, sempre tá metida nesses conflitos amorosos, de relacionamento, não consegue dar certo com ninguém. Esses conflitos, assim, dá pra levar pra mediação? O que tem por trás desse dedo podre? Conta pra nós aí. Bom, eu acredito que não exija dedo podre, né? A pessoa, geralmente, nós vivemos num mundo de frequência, de energia, então o que você passa de energia, você vai atrair. Então é aquilo que a gente fala, a pessoa primeiro tem que olhar para ela, né? Agora, todos nós estamos em busca de amor, de harmonia, né? Ninguém faz isso porque quer. As pessoas fazem isso por falta de atenção, porque estão distraídas, porque o mundo de hoje nos distrai praticamente o tempo todo, com as mídias, com o celular, com isso, com aquilo, e aí a pessoa às vezes ela aceita entrar numa situação sem ter uma real visão da onde ela está pisando, da onde ela está andando, qual é o ambiente que ela está entrando, né? Mas tudo na nossa vida vem para nos ensinar, e a outra pessoa é sempre um espelho nosso. Então, quando a gente escolhe uma pessoa e depois descobre que ela não tem nada a ver com a gente, né, a gente pode usar a mediação, porque a mediação ela é uma ferramenta prática, ela é uma ferramenta que ela é confidencial, ela tem ali técnicos que são imparciais. Então, veja bem, a gente não quer saber quem está com a razão, a gente quer apenas escutar, fazer com que as pessoas se escutem, para que elas próprias possam buscar uma solução para o conflito delas. Porque, veja bem, se foi elas que criaram o conflito, somente elas vão ter condição de apresentar soluções para aquele conflito. Nós somos apenas auxiliares e estamos aqui à disposição, porque acreditamos no mundo melhor, acreditamos no mundo de paz, acreditamos que esse mundo pode ser muito melhor do que é hoje. Só depende de nós. Com certeza, com certeza. A gente vai fazer um intervalo, seu Cordeiro? Vamos pro intervalo? Então vamos rapidinho pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais de Mediando com Vida, recebendo essas duas preciosidades. Ó, tô adorando bater papo aqui. Nós também. Sobre mediação, sobre conflito. Falo que às vezes as pessoas falam assim, sobre conflito eu não quero nem ouvir. Mas é tão bom a gente ouvir isso, tão bom a gente trazer consciência de tudo isso. Então daqui a pouco a gente volta e eu fico por aqui, tá, seu Cordeiro? Eu vou ficar por aqui até o intervalo voltar. Você está comentando aí um mundo melhor. Ser humano melhor, porque o mundo é bom. Ai, verdade, com certeza! Olha que pérola pra gente fechar esse bloco. O mundo é bom, né? A gente precisa trabalhar o ser humano. O ser humano. Não é? É isso aí, seu Parabéns, Cordeiro. Então até Cordeiro. daqui a pouquinho. Voltamos já já. Vamos voltar rapidamente do intervalo. Esse é o programa Mediando com Vida, aqui com convidadas especiais hoje. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Mariana de Moraes Preza Moura, sou mediadora de conflitos familiares, terapeuta, e eu venho aqui 2 vezes por mês, a cada 15 dias aí, para a gente conversar sobre conflitos do dia a dia, sobre questões do dia a dia, sobre problemas do dia a dia, sobre autoconhecimento, que a gente estava falando aqui, o quanto é importante autoconhecimento para a gente lidar melhor com os conflitos. Porque eu acho que tem isso também, hein, gente?
não é que a gente consiga evitar todos os conflitos, né? Eu acho que conflito faz parte da vida, a gente sempre fala isso. Mas a gente saber lidar com eles, né? Como disse o seu Corteiro aqui, belíssimamente, no final do último bloco, ele falou que o problema não é o mundo é perfeito do jeito que é, né? A questão são os seres humanos, a gente melhorar o ser humano. Então, vamos melhorar o ser humano. Então, essa questão dos conflitos é a mesma coisa. O problema não é o conflito, é como a gente lida com ele. Porque conflito, eu sempre digo que a gente não precisa nem de uma outra pessoa para ter conflito, né? Porque o conflito começa dentro da cachola da gente, né? É muito, muito bom a gente pensar nisso. A gente não precisa interagir com ninguém para ter conflitos. Conflitos no dia a dia, a gente começa aqui dentro da nossa cabeça. Muitas vezes a gente acha, e eu acho que tem isso muito a ver com essa questão do BBB aí, que estão falando sobre as pessoas. Ah, o fulano pensa assim de mim, o fulano pensa assado. Será mesmo? Será que pensa tudo isso mesmo? Né? A gente às vezes se dá muita importância, né? A gente às vezes acha que realmente é muito importante. A gente está esperando aqui o Álvaro entrar, mas ainda dá um toque para ele aí, Osmara, para a gente ver se o Álvaro também é parceiro da SAC. Conta um pouquinho aí, Sandra. O Álvaro é parceiro de vocês da SAC, ele ainda está no Rio de Janeiro, né? Ainda mora lá, mas ele é parceiro de vocês? É verdade, o Álvaro ainda está no Rio de Janeiro, mas nós três, a nossa formação originária é do Rio de Janeiro. Sim. Né? Então, lá no Rio de Janeiro, nós temos várias horas de mediação e o Álvaro, especificamente, trabalhou comigo no Fórum da Leopoldina, que é o fórum que congrega ali todas as comunidades, né, do subúrbio do Rio. Então, ali é que existe muito conflito. E ele é uma pessoa extremamente experiente, já fizemos várias sessões de mediação dentro do Poder Judiciário. Mas a mediação, ela pode ser privada, né? Como nós estamos tentando fazer aqui em Poços, trazer uma outra opção além do judiciário. Apesar de que o judiciário já se humanizou muito, né? Hoje nós já temos uma justiça de paz. Os próprios juízes, promotores, defensores, são todos favoráveis a essas ferramentas. A própria oficina de parentalidade é uma ferramenta maravilhosa. Os círculos de paz que a Mariana faz são maravilhosos, né? E eu acho que no fundo, o que a gente tem que pensar é exatamente isso. Conversando é que se entende. Agora, as pessoas têm que, quando elas olham para elas têm que ver o que elas têm de luz e o que elas têm de sombra. Porque todos nós temos luzes e sombras, né? O nosso mundo, ele é um mundo que a luz depende, a escuridão depende da luz, e a luz depende da escuridão, e assim vai, assim nós vamos caminhando. E também eu queria que vocês trouxessem, você e a Osmara trouxessem um pouquinho, enquanto a gente aguarda o Álvaro entrar, trouxessem um pouquinho, quais são os conflitos, assim, que mais aparecem para vocês, assim? Família ainda é o top, né? O top 1, né? Infelizmente, família ainda é o top 1, né? É porque família envolve muita coisa, né? É muito sentimento que está ligado ali, né? Então, família engloba pensão alimentícia, visitação, separação, guarda, partilha de bens. Então, quando se fala nisso, então, um vai puxando o outro. Né? Então, infelizmente... Não é só dinheiro, então. Porque a gente fica pensando que... a gente vê aí, falando que quando envolve dinheiro, o negócio desanda. Né? Mas o sentimento é muito importante, porque às vezes... Mais que o dinheiro. Às vezes, do outro lado, a pessoa quer ser reconhecida. Né? A gente vê muito isso. Precisa ser reconhecida. Você vê que quando a pessoa é acolhida, reconhecida, nossa, 90% do conflito acaba. Né? E isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando da escuta, né? Sim. De você dar oportunidade. Eu acho que uma das questões mais importantes da mediação é você dar a oportunidade do outro ser ouvido. Sim. Né? E até mesmo a Sandra trouxe aqui dos círculos, né, de construção de paz. Muitas vezes eu falo que a gente vai para
Às vezes, o círculo de construção de paz, para quem não conhece, ele é feito através de perguntas, né? Então a gente senta em círculo, eu faço uma pergunta e todo mundo responde essa pergunta. E enquanto um está respondendo, o outro não fala. O outro, não é que ele não fala, as pessoas falam assim, então enquanto o outro está falando, eu não posso fazer nada. Não, você vai escutar, né? Então, essa é a diferença. Então, pegando o gancho dessa diferença, dessa questão da escuta, tem alguma diferença entre escutar e ouvir? Sim, e você falou num ponto muito interessante, porque dentro da mediação a gente também usa essa técnica, Mariana. Quando a gente dá oportunidade para todas as partes falarem, né? Então, enquanto uma fala, a outra fica calada. Se a gente estiver fazendo online, então, o microfone fica desligado. Mas, em contrapartida, a outra parte que está ouvindo, o que a gente pede? Para as pessoas irem anotando todos os pontos que ela gostaria de falar ou contradizer, né? Porque isso é importante. Então, você acaba não interrompendo, então você presta atenção no que a pessoa está falando, né? Para poder anotar, para contradizer depois ou para se explicar sobre aquele que ela entendeu. Às vezes ela entendeu errado. Sim. Quantas vezes a gente escuta, mas não ouve? Né? Isso que a gente fala, né? A gente escuta, mas será que a gente ouviu o que a pessoa falou? Então, tem... Eu vou ainda mais longe. Será que a gente entendeu o que ela realmente falou? Porque às vezes a gente escutou uma coisa, ouviu, né? Escutou, e aí a gente processa uma coisa dentro da gente, aí a outra pessoa, a gente traz, né, essa devolutiva para a pessoa, e a pessoa fala assim, mas eu não quis dizer nada disso. A gente né? tá falando de ditado, não é? Tipo assim, tá falando grego. Exato. Não é? Porque eu falei A, ela entendeu B, depois entendeu C. E isso dá muito conflito. Né? A gente, eu falo que dentro do casamento a gente tem que estar alinhadinho ali com a escuta e até perguntar. Eu acho tão válido isso. Você quis mesmo dizer isso? Né? É isso mesmo que você quis dizer? Que é outra técnica da mediação. Exato, para a gente poder realmente entender se a intenção, se a intenção daquilo que o outro falou faz sentido pra gente. Porque às vezes a outra pessoa, e aí eu acho que a comunicação também é uma ferramenta poderosa, que muitas vezes a tonalidade, né, o tom de voz daquela pessoa, quando a gente está conversando, ela transmitiu algo, né, que não caiu bem aqui. Que não caiu. E aí quando você vai perguntar, ela fala assim, mas eu não quis dizer nada disso. Né? Eu tava num momento que eu tava nervosa. Sabe, eu falando aqui, eu lembrei do WhatsApp. Quando a gente tá conversando por mensagem, né? Às vezes a pessoa coloca lá tudo em caixa alta, né? Tudo em maiúsculo. Aí você fala, tá ruim pra mim. Deu ruim. Porque depois que você tá gritando com a exatamente, pessoa. como se eu estivesse gritando com a pessoa. Então, é legal a gente trazer isso, porque muito no dia a dia a gente acaba fazendo isso. Acontece mesmo. Né? Acontece. E às vezes a pessoa, dali surge um conflito enorme, né? Justamente porque eu escrevi uma coisa ali na pressa, eu escrevi uma coisa que não deveria dizer na hora, depois apaguei, e aquela mensagem apagada piora a situação. O que você queria falar? O que estava embutido naquela resposta apagada? Exatamente, né? Eu falo que às vezes a gente precisa mandar áudio, às vezes precisa ligar, né? A gente perdeu esse costume no dia a dia. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente se escreve. Eu brinco que a gente precisa reaprender a falar. Escutar, né? Falar e a outra, que você falando, automaticamente a outra tem que escutar, né? Porque hoje em dia só ti não dá. Não dá. Então existe realmente diferença entre escutar e ouvir, né? E também existe uma diferença, Sandra, entre conversar e dialogar. A gente sentar para dialogar e querer resolver. Essa intenção de resolver é importante? Essa intenção de resolver vem exatamente da pessoa se desarmar. Porque atrás desses conflitos tem sempre uma necessidade que a pessoa tem. A comunicação não violenta, ela fala disso. Uma necessidade que ela tem de ser atendida e que o outro não atende. Então, às vezes, a pessoa não está nem
entrando, quer dizer, não está nem ofendendo o outro. Ela simplesmente deixa de perceber a necessidade que o outro tem de ouvir aquilo. A Osmara falou uma coisa muito importante. Nas mediações de família, o que a gente mais vê é um pedido, até obscuro, de reconhecimento. Quando uma parte diz para outra, olha, você é uma boa mãe, você hoje pode não querer mais um relacionamento comigo, mas eu jamais vou tirar de você, né, o reconhecimento de que você é uma boa mãe, de que você é um bom pai. Quando há esse reconhecimento, o conflito ele vai escalonando, ele vai amenizando. Né? Agora, o ser humano, o que acontece? Ele escuta para responder. Então, uma outra coisa que a Osmara colocou e que é muito interessante. Quando uma parte fala e a outra é obrigada a ficar calada para escutar, ela sai dessa posição de querer ir para cima, de querer ter razão, né? Porque no fundo a gente quer ser feliz ou quer ter razão. A gente tem que pensar de que a gente tem que ser feliz, a gente, sabe, quer ser feliz. A razão nem sempre vai estar com a gente, porque às vezes a pessoa que está do outro lado, ela tem valores, crenças, um tipo de criação que não tem nada a ver com o nosso. Exatamente. E eu sempre falo uma coisa, a gente estava falando de relacionamento, a gente nunca consegue casar só com a pessoa, a gente casa com a família. Como diziam os nossos avós, esse papo de que a gente consegue separar, não consegue, porque todas essas crenças, valores, né? O bom, eu falo que é o pacote todo, o bom e o ruim, né? Então, as coisas boas e as coisas ruins estão embutidas ali dentro dessa pessoa com quem eu me relaciono, né? Uma hora ou outra isso vai despertando isso. Então lógico que isso é possível a gente mudar? É possível a gente mudar. É possível que a gente não carregue todas essas crenças, todos esses valores? É possível, sim. Mas a gente tem que ter muito autoconhecimento para isso, né? A gente tem que ter esse autoconhecimento no sentido de querer fazer diferente, né? E exige um esforço aí de fazer diferente, né? Eu tinha uma pergunta, será que o Álvaro ainda não conseguiu entrar? Ele não conseguiu entrar. Né? Bom dia, Si, tudo bem? Ele está tentando entrar agora. Seja muito bem-vinda na live. Rádio, para ver alguma coisa assim. Então, se você quiser fazer uma chamada de vídeo aqui, a gente coloca, quer fazer uma chamada de vídeo e a gente tenta colocar? Podemos. Vamos tentar colocar ele aqui, para ele poder participar, que eu tenho 3 perguntas aqui, ó, fantásticas para ele. Que é muito legal a gente também pensar sobre isso. A gente se despir desse lugar de afirmações, né? Onde eu sei como o outro vai reagir, eu sei o que o outro está pensando, eu sei de tudo, né? A gente sabe de tudo. E talvez a gente revestir isso como uma pergunta, né? Será que você pensa assim mesmo? Será que naquele momento você quis dizer isso mesmo? Né? Eu acho isso uma ferramenta também, como a Osmara trouxe. É uma ferramenta e a gente já vai te botar online. Só um minutinho, por favor. Fica na escuta. Oi, Álvaro. Bom dia, tudo bem? Olha lá o pessoal ali na live. Vamos dar um oizinho aí pro pessoal. E a gente vai conversando por aqui. Se você puder falar alto pro pessoal ouvir, eu coloco aqui. Bota mais alto pra gente poder, pra todo mundo poder ouvir. Pronto. Bom dia, seja bem-vindo aí o outro integrante da SAAC, né? Seja muito bem-vindo. A gente está aqui conversando, batendo um papo. Não sei se você estava nos escutando, mas a gente estava batendo um papo aqui sobre... conversando que a gente se entende, né? E falando um pouquinho sobre a mediação. Então eu queria ouvir você, queria que você se apresentasse aí e queria ouvir um pouquinho você sobre essa resposta. É conversando que a gente se entende, Álvaro? É verdade. Conversando a gente sempre realmente se entende. Eu até cito alguns exemplos, né? Passei até para a Osmara, para a Sandra. Uma vez eu estava indo em um evento e aqui no Rio de Janeiro eu não sabia onde é que era o evento para poder chegar lá, né? Então eu estava me informando, né? Cada sinal de trânsito que eu parava, eu perguntava. Aí um deles, o rapaz me explicou, você vai entrar à esquerda, vai entrar à direita, você vai chegar lá.
E aí perguntou para mim, ué, você não é o Álvaro? Eu falei assim, aí eu fiquei meio cabreiro, porque aqui no Rio de Janeiro o negócio é meio bravo, né? Aí eu falei, eu quero te agradecer, você me ajudou muito na mediação. Eu estava com problemas com a esposa, e a gente ia se separar definitivamente, e durante a mediação nós conseguimos nos entender conversando um com o outro. Às vezes eles tinham um tópico qualquer que não acertava entre nós, e a partir da mediação nós nos acertamos, estamos juntos até hoje, já tem uns 4 anos. Eu achei aquilo legal, isso é um exemplo. Nossa, muito legal, muito legal. Eu tinha separado aqui, Álvaro, 3 perguntas aí para fazer para você, mas eu queria concentrar essa questão que você trouxe aí, onde muitas vezes a gente está conversando para chegar no lugar para provar para o outro que eu tô certo, né? Então, eu queria ouvir de você, isso atrapalha? Eu querer convencer o outro que eu tô certa e o outro tá errado, e a gente entrar nessa conversa só para provar para o outro que eu tenho razão. Atrapalha muito, né? Como é que a gente vai conseguir acertar alguma coisa onde uma parte fica o pé sobre aquilo e a outra parte está tentando ser mais maleável? Não tem como se acertar, né? Se não houver a maleabilidade no pensamento entre as duas partes. Aliás, existem certos tópicos na mediação que a gente lê para as pessoas. Inclusive, eu acompanho, lendo, para que eu não esqueça nada, apesar de ser mediador já desde 2012, e ter feito mais de 1000 processos de mediação, né? É muito difícil se você não conseguir expor e explicar para as partes, né, que todos têm que abrir mão de alguma coisa. Com certeza. A principal abertura de mão é escutar. Se você não escuta, você entra numa mediação com os ouvidos tampados, você não vai conseguir nada. E eu sempre falo, eu gosto de trazer essa questão de que a gente está abrindo mão à primeira vista, né? Então a gente vai estar escutando o outro neste primeiro momento, então eu vou estar abrindo mão desse lugar fixo que eu estou ali engessado, né? De certo e errado, mas para ganhar lá na frente, né? Porque a relação, o vínculo vai se manter. Então eu acho que o mais importante dessa história é a gente entender que pode parecer que eu tô perdendo, mas na verdade eu tô ganhando, né? Vai somando esse conhecimento. Eu acho que é muito importante a gente trazer isso. E aí, como vocês 3 estão aqui e são aí mediadores há muitos anos, né? Já fazem um trabalho aí muito bacana. A Sandra estava contando aqui do Fórum de Leopoldina, a questão da comunidade. Quem está nos ouvindo aqui, a Zona Sul, esse senso de comunidade é muito importante a gente fortalecer, né? E eu queria, e acho que é uma dificuldade de todas as pessoas que querem ajudar, que querem estar nesse lugar de mediação, de mediador, que seja um mediador nato, como a gente estava falando aqui, um mediador até da própria comunidade. Eu queria que você me respondesse, que vocês me respondessem, né? Se há, como é que a gente faz para criar um ambiente, para criar um lugar onde as pessoas se sintam seguras, né? Onde a pessoa se sinta segura dela poder falar e dela saber que tanto o conflito dela vai ser levado muito a sério, com muito respeito, mas que também isso não vai cair na boca do povo todo, né? A gente está falando aqui de uma cidade aí que tem mais ou menos 170 mil habitantes, tem Poços de Caldas, mas a gente sabe que na rua Assis ali o pessoal se cruza, todo mundo né? se cruza. Aqui na avenida o pessoal se cruza. Então, é importante a gente saber que dessa seriedade, né? Eu não tô ali para ajudar o outro para depois estar fazendo fofoca, né? A gente está nesse lugar e enquanto eu estou nesse lugar de mediador, seja ele do judiciário, seja ele da SAAC, seja ele de outros lugares ou até mesmo da própria mediação comunitária, como é que a gente
trabalha isso para que as pessoas se sintam seguras para falar, para poder se abrir? No ambiente de mediação, né, a primeira coisa que a gente trata por ser um lugar seguro, né, é o sigilo. Tudo que acontece dentro de uma sala de mediação, online ou presencial, fica ali. Até quando a gente está fazendo uma mediação judicial, nada do que acontece naquela sala a gente repassa para o juiz. Só repassa se houve acordo ou não acordo, nada mais. Então é estritamente sigiloso, né? Confidencial mesmo. Tanto que a gente, quando está fazendo uma mediação, a gente pede para não gravar, para as pessoas não tomarem nenhum tipo de coisas assim, não sair dali falando, né? Porque nós estamos ali sob sigilo, né? É sigilo profissional mesmo. Com certeza. Né? Então, é por isso que ele se torna um ambiente seguro, onde as partes conseguem se abrir, conseguem falar, porque elas têm a consciência, né? Porque hoje é uma das primeiras coisas que a gente fala antes de começar a sessão de mediação, é sobre isso. É sobre a confidencialidade, de até elas mesmas não saírem espalhando o que foi falado ali dentro. Né? Porque às vezes não é o profissional, às vezes ela vai comentar com uma amiga ou não. Não, o que passou ali, fica ali. Né? Então é um ambiente super seguro, super sigiloso, e eu acho que é por isso que tem dado tanto resultado. E também Legal. um dos princípios da mediação é o princípio da boa-fé. Né? A gente pede que todas as pessoas que estejam numa sessão de mediação, elas estejam ali de boa fé. E conversamos com elas de que nós somos imparciais, ou seja, não nos interessa quem está com a razão e quem não está. A nossa imparcialidade prevalece ali. E isso faz com que o ambiente fique seguro. O Álvaro agora deve me complementar com outros princípios, né, que regem a mediação. Diga. Isso é uma coisa importante. A quem interessa o conflito? Não interessa para as partes. De repente, ao judiciário, interessa. Né? Porque cobra-se honorários, cobra-se várias coisas. E ao juízo não é dado o poder de julgar contra a lei. Ele não tem como, ele tem que aplicar a lei. Sim. E a lei, às vezes, é boa para um lado, ele para o outro, e até, eventualmente, ruim para os dois lados. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente já está aqui avançando o horário aí, são 11h04, mas eu queria agradecer. Ih, travou aqui. Mas eu queria agradecer vocês, meninas, por terem vindo aqui, por terem compartilhado tantos saberes, né, nessa manhã de segunda-feira. Quanta coisa a gente aprendeu, hein? Para melhorar o ser humano? É verdade. Eu quero. Eu quero. Então, eu quero agradecer vocês. Seu Cordeiro também está aqui. A gente sempre está aqui de portas abertas, né, seu Cordeiro? Para a gente realmente engrandecer o ser humano, realmente trazer uma expectativa, trazer melhoras para o ser humano. E isso é muito importante. E seja através da conversa, do diálogo, da escuta, treinar, né? Vamos treinar a nossa escuta, vamos treinar esse autoconhecimento, vamos nos conhecer melhor, vamos escutar o outro melhor para que esses conflitos possam ser resolvidos na paz, né? Então, muito obrigada por terem vindo. Se quiserem falar uma palavrinha aí, só para a gente encerrar, que a gente já está em cima da hora. Uma palavrinha cada uma. Nós, nessa ANC, que gostaríamos de agradecer tanto o programa, né, Mediando com Vida, né, e a rádio, né, que nos abriu esse espaço para a gente trazer essa nova ferramenta para a comunidade aqui. Então, se alguém quiser alguma outra informação, que entre em contato com a rádio ou com o próprio programa, né, que eles passam nossos contatos. E a gente pode ajudá-los, auxiliá-los, não é ajudá-los, é auxiliá-los a resolver seus conflitos. Né? Então, tenha sempre em mente, não tenham vergonha de buscar ajuda. Isso é sinal de maturidade. Olha aí, Sandra. Eu só tenho a agradecer, né? Porque aqui é um veículo que está levando o conhecimento para toda a população.
né? Tá abrindo, né? E o conhecimento é que empodera as pessoas. O conhecimento é que faz com que as pessoas tenham o poder de decidir melhor, de escolha melhor. Então eu quero agradecer à rádio, a Mariana e a todos, ao Osmar, ao Álvaro, né? Que somos sócios assim, bem amigos, né? Bem alinhados e muito obrigada. Que bom. Álvaro, quer falar uma palavrinha só pra gente encerrar? Mariana, agradeço pelo convite, foi muito bom, isso é muito importante. É necessário de saber ensinar a escutar. Obrigado, fique com Deus todas vocês. Obrigada, Álvaro. Gratidão, Álvaro. Então é isso, gente. A gente vai se despedindo. Não vou ficar por aqui. Vou embora, que o trabalho chama, né? Então a gente vai se despedindo. Dizer para vocês que estaremos aqui novamente dia 9 de fevereiro. A nossa querida convidada vai ser a Cissa, vai falar um pouquinho do projeto dela, vai falar um pouquinho do projeto dela e das meninas, né? Um pouquinho sobre trabalho, a importância do trabalho e para melhorar, né, seu Cordeiro? Vamos melhorar as pessoas, vamos aí estar disposta com intenção de melhorar, com intenção de resolver. Então, esse é o meu programa Mediando com Vida e estarei aqui com vocês logo mais, dia 9 de fevereiro. Até mais. Obrigada pela audiência de todos. Até mais. Tchauzinho. Obrigada.